Bom dia, caros amigos do Divergente. Eu sou o Carlos, sou advogado já e atuo há 15 anos e atuante na área jurídica há 20. A gente está presenciando hoje no Brasil um fato crítico. Muitos dizem que é golpe, outros dizem que é loucura, e o gado novo do Bolsonaro, defende arduamente os atos e as atrocidades que o presidente vem fazendo. Eu vou tentar falar aqui um pouquinho, dentro da minha limitação jurídica, sobre o que vem acontecendo, principalmente sobre o discurso que o presidente deu no dia 19, no domingo. Senta que lá vem a história. Que alarmou todo mundo, pela forma e o local onde foi feito, onde haviam manifestantes. Diga-se de passagem que na segunda-feira o presidente disse que são infiltrantes, não são pessoas do partido dele, ele não apoia a manifestação, entre aspas, mas, no entanto, foi lá discursar para o povo, pedindo apoio, dizendo que o poder emana do povo, Se o poder emana do povo, pedidos de fechamento do Congresso, fechamento do STF, atos que são contrários à democracia, ele está apoiando. Falou, maluco? Eu gosto da câmera. Isso fere drasticamente a nossa Constituição. Então eu vou comentar, ressalto dentro da minha limitação jurídica, o que se pode esperar dessa situação. Já antecipo, já que houve uma decisão do STF, do ministro Alexandre de Moraes, permitindo um inquérito policial com relação a possíveis financiamentos de pessoas ou deputados ou empresas a estimularem a questão do AI-5, como fechamento do STF, fechamento do Congresso. O que isso vem a ferir e gera gravidade na situação e receio? Os políticos já se manifestaram, Fernando Henrique, Ciro Gomes, tantos outros que a gente tem visto aí na mídia. Na minha opinião, nobre opinião, ou simplória opinião, sabemos que tem uma legislação que regula esses atos, essas ações. Lei 1079 de 50, que ela fala justamente sobre a responsabilidade do presidente da República com relação a esses fatos que ele possa realizar que ferem a Constituição e causam perigo à democracia. Que ele pode causar o impeachment, perda do cargo, cassação, etc. São consequências do impeachment, ou de julgamentos. Uau. Por causa do cargo é pelo STF. Nós temos no artigo 51 da Constituição, compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros do Estado. Então nós temos que já são por 2/3 e a autorização é privativa da Câmara. É uma autorização para instauração do processo com relação à responsabilidade do presidente da República. No 52 da CF diz o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como dos ministros de Estado, comandantes da Marinha, etc. No artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentam contra a Constituição da República, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e os poderes constitucionais das unidades da Federação. 3. Exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 4. Segurança interna do país. Probidade da administração, lei orçamentária e cumprimento das leis e das decisões judiciais. Tá bom. Esses crimes estão previstos numa lei federal de 1950. Uma lei anterior à Constituição de 88, que foi recepcionada. E ela que deu origem ao artigo 85, principalmente ao parágrafo único. A lei ela fala justamente sobre os crimes de responsabilidade do presidente da República. Vou chamar a atenção
o artigo 1º, que deu origem a uma lei, que deu origem primária, né, óbvio. E a vontade de chorar é inevitável. Deu origem ao artigo 85, né, e o artigo 4º, ele é cópia do 85. Eu vou dar ênfase ao inciso 4, que é o da segurança interna do país. Por que segurança interna? Porque, para muitos, para mim também, o ato do presidente em atuar e discursar perante pessoas no dia do Exército, em frente ao QG, ele está incitando, ele incita isso. E o que acontece? Ele não fala diretamente, mas quando ele vai a público e diz que o poder emana do povo, no dia do Exército, em frente ao QG e com protestantes pedindo fechamento do STF, fechamento do Congresso Nacional, ele está incentivando. Ele está dando um apoio. Até porque ele não fez nenhum ato contra essas pessoas que diretamente atentam contra a democracia. O que ele fez na segunda-feira, nas primeiras horas do dia? Ele diz que ninguém atentou contra isso. Ninguém vai fechar Congresso, ninguém vai fechar STF. Né? Até tem na entrevista, para que se vocês puderem assistir e assistam, que tem um manifestante, um ouvinte ali da entrevista, pessoalmente, na hora ele fala, fechar Congresso, fechar Senado. Bolsonaro, o presidente, naquele instante, ele se manifesta pedindo para que pare de dizer isso. Mas o que acontece? No que ele faz isso, tudo bem, ele está tentando se defender da cagada que ele fez domingo. Né? Ele está tentando botar panos frios na fogueira. Né? Jogar uma água fria. Acho que não vai adiantar de nada. Não vai mesmo, porque Bolsonaro e a família Bolsonaro já fizeram cagada demais. Então, eu tenho quase certeza, vai cair. Eles já estão, como a gente diz na política, piscando. Eles dão sinais de que perderam a força, entendeu? Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver a família Bolsonaro caindo. Não vai demorar muito. Por quê? Os atos que eles vêm cometendo ensejou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a permitir o inquérito, é de que esteja havendo financiamento de pessoas nesse sentido. Né, de pessoas para que haja uma tentativa de estimular esse tipo de ato. E isso é crime. Né? Crime contra a democracia, é crime previsto na Constituição. Então o que acontece? Mas, assim, voltando ao fato do domingo. Além dele ter ido a público num dia em que haja manifestação pedindo o AI-5 e fechamento dos órgãos representativos dos 3 poderes, legislativo e judiciário, 2000 anos depois, é um ato, para mim, que atenta contra a ordem pública, democracia, guardado e protegido pela CF, principalmente no artigo 85. Difícil, velho. Muito. Além disso, ele tosse, ele espirra, faz aquela cena toda ali em todo mundo e tal, o que vai contra a Organização Mundial de Saúde, né, as orientações que eles pedem. Dentro disso, eu acho que ainda há incidências ainda, no meu ponto de vista. Não estou aqui dizendo e nem acusando o presidente. Mas, para aqueles que entendem que o fato é atentatório realmente, né, contra a administração e contra a segurança interna do país, né, AI-5 é ato atentatório, né, é uma ditadura. Na verdade, o que eu vejo hoje em dia é que, além das pessoas criticarem o PT como criticaram, e eu critiquei, eu fiz de tudo para o PT sair do poder. ou será que não? É o fato de uma censura, porque ele está censurando a Globo, né, o que ele está divulgando por aí. Ele está tentando implantar uma censura e ele está tentando implantar uma ditadura dele e da família Bolsonaro. Né? Qualquer um que enxerga, tem um pouquinho de
de sanidade vai conseguir enxergar isso. Além do que, na manifestação havia uma aglomeração de pessoas muito ínfima, muito pequena. Né? Não deveria passar de 150 pessoas. A de São Paulo, então, deveria ter o quê? Vamos chutar uns 4, 5 caminhões fazendo barulho e algumas passeatas de uns carrões querendo que pessoas trabalhem. Né? Querendo que quem trabalhe fosse os empregados deles. Né? Para eles terem as mordomias. Mas voltando. O que Alexandre de Moraes ele permitiu? Com essa investigação, ele vai analisar fatos de que pessoas dentro do Congresso, empresas, como eu já disse, citei anteriormente, empresas e outras pessoas, como deputados, possam estar financiando com fake news e incentivando o AI-5. Isso é um golpe. Né? Isso é golpe. Né? Sem contar que o presidente discursa ali, discurso de torcida de fim de campeonato, sabe? Não ganhou o campeonato e está ali tentando ganhar fôlego, né? De se justificar dizendo por alguma coisa que, meu Deus, vamos tentar o ano que vem, né? Ou seja, talvez ele esteja já tentando fazer na campanha para 2022. Eu acho pouco provável que ele chegue até lá. Então o Alexandre de Moraes ele permite que esse inquérito, através da Procuradoria-Geral, detalhe, o Procurador-Geral é carne e unha do Jair Bolsonaro. Mas o que acontece? O que o STF e o Congresso Nacional devem estar percebendo além do golpe? Um golpe estadista, né? Chamaram ele de estadista, mas para mim é um golpe militar. Que com isso esteja ocorrendo dentro do Congresso de uma forma que, debaixo dos panos, através de fake news, né, que é proibido hoje em dia, nós sabemos, estejam implantando isso para que venha a ocorrer através do ato populacional, né, do que ele chama de que o poder emana do povo, ele venha a instituir isso como um golpe no Brasil, uma ditadura. Porque o povo é manipulável, né, o gado novo brasileiro. Então, com isso, eles vão abrir estão investigando, só não se sabe ainda quem são os investigados, porque é segredo de justiça. É grave a situação, né? Porque, assim, o que eu vejo que o presidente está fazendo, além de infringir artigos do Código Penal, 131, 132, 330 e o 267, é um absurdo. Né, ainda de ir a público dizendo que o poder emana do povo, né, sendo que ele próprio não respeita as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. O que é lastimável. Né? Nós estamos vendo aí que São Paulo e outros estados com coronavírus está lá em cima o nível de mortes. Principalmente Manaus agora, né? Então, assim, já existem 17 pedidos de impeachment. Sabemos que somente foi arquivado pelo Rodrigo Maia. Né? Então, o que tudo indica é que Bolsonaro vai cair. Não vai demorar muito, não. Né? Então, com isso, eu peço aí que todos possam fazer a inscrição do canal, né? E aguardamos seus likes aí. Até breve.